Capítulo 22. Deus faz com que o solitário habite em família e liberta aquele que está preso em grilhões. Salmos, capítulo 68, verso 6. Acabei dormindo na parte de cima da casa, desmoronando naquela suave poeira da esteira esticada em nosso telhado. O dia anterior havia sido cansativo e dormi feito uma morta, quase sem me mexer. Quando abri os olhos, a luz do sol se esgueirava por minha face. Senti um sobressalto no coração quando virei a cabeça de lado e não vi a bebê, mas depois me acalmei, imaginando que Noemi havia pegado a menina para me deixar descansar, ou a levado para a ama de leite. Suspirando, olhei para o céu, quente e azul. Era sábado, dia de descanso, e todos já deviam estar descalços pela cidade. Pensei na noite anterior e na proposta de Naama. Talvez não fosse uma má ideia ir me confinar longe dali e ser dona da minha vida. Assim, eu poderia nos sustentar e não precisaria me casar com ninguém. Ou, no futuro, poderia até me interessar por outro rapaz. Naquela parte de Belém, no entanto, perto de Boaz, seria impossível. Minha sogra costumava dizer que, se a gaiola fosse muito dourada, as pessoas se acostumavam à escravidão. Foi por isso que alguns hebreus quiseram voltar ao Egito depois de estarem livres no deserto. A presença de Boaz tinha um efeito devastador sobre mim, e eu tinha medo de ficar presa naquela gaiola. Os sentimentos que ele me despertava eram penetrantes demais. Eu era fraca para encará-lo. Não conseguia evitar amá-lo. Fortalece-me, Senhor. Não sei o que fazer. Resolvendo aproveitar o meu dia livre, deixei esse dilema de lado e me levantei para descer as escadas. A visão que encontrei no cômodo embaixo me comoveu e parou minha respiração. Nadab estava sentado na esteira, em silêncio, admirando a filhinha em seus braços. Olhei para Noemi, que retirava os miúdos de um frango e os colocava dentro de uma vasilha. Imaginei que o alimento fosse um presente dele. Ela simplesmente sorriu e indicou a visita inesperada com a cabeça. Aproximei-me de mansinho e me acomodei perto dele. Minha companheira abandonou as tarefas e saiu pela porta de casa, para nos dar privacidade para falar. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Seus olhos negros se voltaram para mim, vermelhos e cheios de lágrimas. Ele me abriu um sorriso branco que emanava gratidão. Não sei como lhe agradecer. Não precisa. Toquei a mãozinha da bebê com o dedo, surpresa que ela ainda estivesse dormindo. Como foi a viagem? Suas sobrancelhas se ergueram e ele enxugou o rosto com uma mão. Dura, inesquecível. Espremi os lábios. É difícil ver aqueles que amamos ir embora sem questionarmos a fé. Nadav negou com a cabeça. Foi muito mais do que isso para mim. Entendi que quando a gente chega ao fim de si mesmo, é porque está no começo de Deus. Exibi um sorriso largo, cheio de ternura. Fico feliz que o Senhor tenha falado ao seu coração. Ele falou. Deus mudou toda a minha perspectiva das coisas nessa jornada. Eu tinha minha vida toda programada, cada detalhe. Queria ter muitos filhos com Afra. Queria construir uma casa aqui na cidade. E quem sabe ter alguns animais. Seu olhar vagou para um tempo distante. Por um momento, me perguntei se as suas memórias tinham se tornado tão reais quanto a minha presença. Sonhávamos juntos com as nossas futuras plantações. Eu estava trabalhando muito para isso. Enriquecer e ser dono das minhas próprias terras sempre foi o meu único foco. Boaz sabe disso? Indaguei, pensando em como o patrão o estimava. Não só sabe, como incentiva. Ele me disse que, se eu continuasse o servindo com a mesma excelência, ele mesmo me daria o meu primeiro pedaço de terra. Por isso que Boaz sempre me deu tantas funções importantes na sua casa, como organizar o pagamento dos trabalhadores. Ele quer que eu aprenda a administrar coisas grandes. Sempre teve muita fé na minha capacidade. Você é mesmo um funcionário exemplar, elogiei com sinceridade. Nadav deu um suspiro profundo. Pois é, mas eu acreditava que tudo o que queria conseguir dependia exclusivamente de mim, dos meus esforços, que Deus estava ocupado demais para observar os meus sonhos.
Era como se eu fosse um idólatra, mas de mim mesmo. Eu era o meu próprio Deus. Aí, então, todos os meus planos foram por água abaixo quando minha esposa morreu. Sua voz diminuiu o volume. Fiquei completamente perdido. De que adiantaria conquistar tudo aquilo se eu não tinha mais Afra para compartilhar? Todas as riquezas perderam o sentido. Minha própria vida perdeu o significado por algumas semanas. Andei por essas estradas sem medo de morrer. Uma parte de mim desejou que os inimigos de Israel me achassem e me matassem. Mirou-me intensamente. E eles me acharam. Oh, Nadav! Toquei a lateral de sua cabeça. Seu rosto negro se virou para a frente. Eu estava em cima do meu cavalo quando senti uma dor lacinante atrás da cabeça e caí no chão. Havia levado uma pedrada por trás. Mirei o turbante enrolado em torno do seu crânio. Muitos judeus andavam com esse ornamento. Não pensei que estivesse funcionando como um curativo. Minha visão ficou nublada por vários minutos depois que caí. Então eles se aproveitaram. Acho que eram uns 5 ladrões. Pegaram os poucos recursos que eu tinha. A minha bolsa de dinheiro com as moedas de prata que Boaz havia me dado, meu odre com água, minha comida, meu cavalo. Enumerava com os dedos. Fiquei somente com a roupa do corpo. Levei as 2 mãos para cobrir a boca, com os olhos arregalados. E como conseguiu escapar? Nadav riu e balançou a cabeça para os lados, olhando para o chão. Se Deus não tivesse vindo em meu socorro, acho mesmo que eu teria morrido. Um dos assaltantes chegou a levantar uma faca para me matar. Nesse momento, lembrei-me da minha filha. Senti um desejo desesperado de viver para protegê-la. Então clamei a Deus em minha mente, pedindo perdão ao Senhor por ter desvalorizado a minha vida. Foi tudo muito rápido. Nadav se virou para mim. De repente, ouvi um dos ladrões assobiar muito alto. Então todos montaram em seus cavalos e saíram com muita pressa. Quando consegui me recuperar, eu me sentei e quase desmaiei novamente quando olhei para trás. A 2 metros de mim, deitado calmamente à sombra de uma pedra, havia um leão. Sua expressão acendeu-se com a lembrança. Fiquei completamente apavorado. Imaginei que os malfeitores fugiram ao ver o animal se aproximar, mas a fera nem sequer chegou perto de mim, só ficou ali parado me vigiando. Riu com um suspiro. Eu comecei a me levantar devagar, pensando em como fugir. Quando o leão se moveu, pensei que era o meu fim. Ele deu um rugido tão alto que petrificou cada órgão do meu corpo, mas depois simplesmente virou as costas e foi embora. Quando me dei conta do que havia acontecido, simplesmente caí de joelhos e agradeci ao Senhor. Foi como se ele tivesse enviado aquela fera somente para me dar outra chance. Jeová teve misericórdia de um judeu relapso como eu. Cheia de compaixão, coloquei uma mão em seu ombro. Sua história era tão linda que uma lágrima já descia pelo meu rosto. Você é um bom homem, Nadav, e Deus sabe disso. Ele negou a afirmação com um movimento de cabeça. Eu sou uma fraude, Ruth, um hipócrita. Nunca me dei conta de o quanto eu já era abençoado pelo Senhor. Estava sempre sonhando com mais, sempre insatisfeito com o pouco que tinha. Acho que boa parte disso foi porque cresci na casa de Boaz, vendo todo o luxo que havia ao redor dele. Mesmo que o Sr. Salmão fosse muito generoso comigo, eu era invejoso, não me entenda mal. Ergueu uma mão. Eu sempre gostei deles. Boaz é como um irmão para mim. Mas ver tudo que eles tinham fazia-me sentir injustiçado. Mirou-me com os olhos enevoados. Era difícil ver um homem forte como Nadav tão vulnerável. O mal estava nos meus olhos, entende? Na eterna comparação. Durante toda a minha vida, mal orei para agradecer por tudo que tinha. Meus pais eram pobres, mas eram amorosos. Nunca nos faltou nada. Mais tarde, eu casei com uma mulher maravilhosa. Mesmo assim, eu estava afastado de Deus e do seu amor. Mas ele é tão bom que me deu uma oportunidade de ver a sua glória nessa viagem. E o seu zelo por mim. Eu não merecia, mas ele me salvou e me permitiu estar com a minha filha novamente. Nunca mais deixarei Sara para trás. Enxuguei o rosto após seu relato, emocionada. Era tão bom ver as maravilhas que Deus podia operar em nossos maiores momentos de luta. Sara?
Brinquei, apontando o queixo para a pequena. Nadav pousou um olhar carinhoso em sua filha. Sim, Sara, minha princesa. A partir de hoje, viverei para protegê-la e transformá-la em uma mulher forte como sua mãe. E, acima de tudo, grata e temente a Deus, como eu quero ser daqui para frente. Apertei os lábios, orgulhosa do meu amigo. Afra teria muito orgulho de você. E se bem a conheci, ela ficaria muito feliz de saber que foi para junto do Senhor para que você pudesse se voltar para Ele. Eu sei disso. Nadav sorriu, mas logo depois me encarou com seriedade. Não sei mesmo como posso lhe pagar por ter cuidado da minha menina. Examinei-a dormindo. Já estava com saudade dela só de pensar em devolvê-la para o pai. Foi uma honra poder cuidar da filha da minha amiga. Vocês foram muito bons para mim e para minha sogra quando chegamos aqui. Serão sempre bem-vindos em minha casa. Pode contar comigo para tudo que precisar. Nadav apoiou a mão na cabecinha da bebê, ajeitando-a mais em seu colo. Levaria tempo para se acostumar àquele novo cenário. Acho que isso não será necessário, revelou. Vou levá-la para o outro lado de Belém, para perto da minha mãe e irmãs. Sara precisará de referências femininas. Elas vão cuidar da menina durante o dia para poder trabalhar durante a semana e nos dias de descanso eu mesmo vou cuidar da minha filha. Meu coração apertou com aquela notícia. Vou sentir falta dela. A bebezinha se remexeu nos braços do pai, aconchegando-se mais em seu peito e esboçou um sorrisinho dormindo. Estava envolta em um pano branco e sua expressão estava tão serena que nem parecia a mesma criança que berrava a plenos pulmões com cólicas na madrugada. Aproximei-me e beijei sua testinha. Que o Senhor esteja sempre contigo, Sara, com você e com seu pai. Olhei para meu amigo. O pai de Sara acenou positivamente e começou a se levantar no mesmo minuto em que minha sogra voltou para casa, equilibrando uma cesta de figos no crânio. Olha só o que deixaram na nossa porta! E parou de falar ao ver Nadav de pé com a menina no colo. Seus olhos se abriram. Oh, você vai levá-la embora? Pensei que fôssemos cuidar dela para você trabalhar. Já está na hora de dar descanso a vocês, ele disse baixinho. O rosto de Noemi contorceu-se em pesar. Aquela era sua ocupação preferida do dia, cuidar da menina. Agora, sua vida voltaria a se concentrar nos serviços domésticos, cozinhar, tecer e lavar as roupas. Desde que minha ex-sogra perdera os 2 filhos, precisava de uma criança como Sara para exercitar o seu lado materno. Agora, Noemi se sentiria oca de novo. Eu entendo, ela disse, colocando o cesto no chão e chegando mais perto da bebê. Espero que ela volte para nos visitar. Prometo que a trarei sempre para ver a senhora. Será como uma segunda avó para ela. Com os olhos úmidos, minha companheira de lar forçou o sorriso e acenou com a cabeça que sim. Que Deus o abençoe, meu filho, e que no tempo certo ele possa lhe trazer uma nova esposa. Nadav baixou os olhos. Não quero pensar sobre isso agora. Talvez um dia. Depois espiou meu rosto. Eu trouxe algumas coisas de Afra para você, como agradecimento pelo tempo que cuidou de Sara. Não precisava. Eu faço questão. Entreguei à sua sogra um vidro de óleo de mirra e aloés quando cheguei de manhã, além de algumas roupas. A mãe de Afra deu tudo a ela no dia do nosso casamento. Percebi que ele queria evitar ficar com aquelas recordações. Tudo bem, Nadav. Eu agradeço muito. Será uma honra receber esses presentes. O servo mais fiel de Boaz aconchegou mais a filha no colo que parecia um anjinho a dormir. Ele não tinha a menor ideia do que enfrentaria na madrugada. E você? Ele me resgatou dos meus pensamentos. Também pensa em se casar novamente? Ao ouvir a pergunta, engoli a saliva e entrelacei as mãos com força na frente do corpo. Meu destino está nas mãos do Senhor. Eu me conformarei com a sua vontade. A cabeça do homem negro caiu ligeiramente de lado, me analisando com seus olhos cor de carvão. Ficou pensativo por um momento. Muitas vezes, quando estamos nos afogando, Deus nos envia um barco, mas continuamos achando que o milagre cairá do céu em nossos braços e nos recusamos a subir na embarcação.
Olhe à sua volta com atenção, Ruth. Você pode estar tentando nadar sozinha com tanta força que você não quer enxergar o que Deus preparou para você. Ele tem planos muito melhores do que os nossos. Com os olhos subitamente quentes, mirei seus pés. Eu não queria ser uma rede pesada que Boaz precisasse carregar em um barco a remo. Preferia deixá-lo livre. Tenho certeza disso, Nadav. Eu sabia que os dois eram muito próximos. Talvez um amigo de infância já tivesse comentado com ele que pretendia me ajudar financeiramente ou me direcionar para ser resgatada por outro. Entretanto, nenhuma dessas situações traria paz ao meu coração. Em meu íntimo, eu sabia o que queria, e não tomaria nenhuma decisão antes que Deus removesse do meu coração os sentimentos profundos que eu nutria por meu Senhor. Nossa visita deu um suspiro desanimado. Bom, vou me adiantar. Preciso devolver a carroça ao patrão amanhã bem cedinho. E dirigiu-se para a saída, mas antes de partir, olhou para trás e me encarou. Espero que desfrute da cesta de figos. Depois trancou a porta atrás de si. Olhei as frutas com uma pontada no coração. Ele deveria ter trazido aquilo mais cedo a pedido de Boaz. Talvez fossem os mesmos figos que eu havia visto no jantar. Mais uma caridade, imaginei com tristeza, enquanto minha sogra jogava as frutas dentro de uma bacia com água para lavá-las. Amanhã vou passar o dia todo a secar esses figos no terraço. Vão ficar uma beleza. Ela se animou, ignorando meu estado de espírito. Tentei sorrir e passei o dia ajudando-a nas tarefas de casa, mas não havia muito o que limpar. À tarde, demos uma volta pela cidade e conversamos com algumas vizinhas. Assuntos ordinários de cunho estritamente doméstico. Nenhum deles conseguia reter completamente minha atenção, de modo que passei a maior parte do tempo junto delas, recostada na parede, balançando a mandíbula de um lado para o outro e examinando o movimento da rua enquanto elas tagarelavam. Em seguida, nos unimos a um grupo feminino para orar, entoar louvores e recitar as escrituras. Neste momento, sim, consegui trazer minha mente para o presente. Naquela noite, consegui dormir profundamente pela primeira vez em dias. Sonhei que estava à deriva no mar, sem enxergar nenhuma linha costeira, e não havia nenhum barco à minha volta para me resgatar.